Boa noite a todos. Relembrando as pessoas que estão pegando aí a primeira live da Rubius, nós estamos fazendo uma sessão de lives, uma série de lives focadas em medidas práticas para ajudar as instituições de ensino a se adaptar, a conviver com essa nova realidade imposta. E uma coisa que a gente sempre gosta de destacar é que a gente sempre convida pessoas que estão vivenciando esses problemas na prática, no dia a dia, né? Então, é um prazer estar aqui com o Léo hoje. Léo, CEO e fundador do Filho Sem Fila, uma aplicação aí que eu tenho um carinho, porque a gente, além de trabalhar no mesmo segmento, ser parceiros, é aquele tipo de produto assim, que eu me orgulharia de estar à frente também. Então, muito bacana mesmo. Vou passar a bola para você, Léo, para você falar um pouquinho aí sobre a sua experiência e o que você está vivenciando nesse momento. Pô, obrigado, viu, cara. Assim, Braulio, eu não vou nem falar da Rubius, cara, que eu também tenho a mesma sensação, assim, cara. Adoraria ter criado algo assim, teria o mesmo orgulho, assim, cara, que eu tenho da Filho Sem Fila. Então, super bacana. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da gente trocar essas figurinhas aqui, cara. Muito legal mesmo. Estou vendo uma galera conhecida aí subindo aqui nas letrinhas aqui, muito legal. Bruno Veras, faz um tempinho que a gente não fala, estou feliz de vê-lo aí. Paulo Tenório, da Tracto, muito legal, cara. Ah, que legal. O Paulo, é engraçado que ele não me conhece não, mas eu acompanho os posts dele lá acompanhava no Facebook e tal, e eles começaram a Tracto muito próximo do período que a gente começou a Rubius. Então, que legal. Algumas vivências ali que ele compartilha de empreendedorismo, das dores que normalmente a gente não conta, né? Que a gente passa os perrengues e não fala, eu me identificava muito também. Muito legal ter ele aqui com a gente. E é um fera e você tem razão, né, cara? Meu áudio está dando retorno, eu concordo, só não sei como resolver. Mas o Paulo, ele realmente fala sobre as dificuldades, assim, com muita tranquilidade. É muito legal, né? Deixa eu diminuir, quem sabe aqui melhora o... Vamos ver se melhora aí o meu retorno. Vou abaixar um pouquinho o meu também. Legal. Obrigado pelo toque aí, viu? Bacana. Estamos aí com o Igor. Fala, Igor. Boa noite. Fala, Neto. Boa noite, beleza, Igor. Bom, mas vamos lá. Então, assim, para a gente poder esquentar aqui o papo de hoje, tentar trazer um conteúdo legal para o pessoal, que você está vendo, Léo, assim, do seu dia a dia em várias instituições com o problema de não ter os alunos mais dentro de sala? Porque, assim, quando a gente pensa no ensino superior, o cliente é o aluno. Mas no ensino básico, muitas das vezes o cliente são os pais do aluno responsáveis. Então, a comunicação tem que ser melhorada tanto com o aluno quanto também com os pais. A comunicação tanto das mudanças quanto do posicionamento. O que você está vendo aí de posicionamento das instituições nesse momento? Cara, eu acho que diferente das universidades que já têm uma comunicação super profissionalizada e constante e tudo, no ensino básico isso não é necessariamente verdade. É claro que tem as escolas que estão ali trabalhando comunicação constante com os pais, mas tem muitas, eu diria até que a maioria, por uma pequena amostragem, estão aprendendo isso agora e estão aprendendo no sufoco, digamos assim, né? Numa baita necessidade de manter essa comunicação superativa. Eu acho que isso tem evoluído e evoluiu muito rápido, como tudo, né? Nesses últimos 2 meses aí, né? A educação evoluiu muito em termos de tecnologia, digamos assim, de adoção de tecnologia, né? Ficou muito mais larga, assim. E na comunicação eu tenho visto que isso também. O que eu vejo, e aí fazendo um paralelo aí com a instituição de ensino superior, né, cara? O que eu vejo é que você precisa, sempre com os pais, tá? Ainda que você tenha autonomia, as crianças ou os jovens com mais autonomia, sempre a conversa com os pais, no fim das contas, é quem contrata a escola, né? Quem está assinando o cheque, digamos assim. Então é importante que essa comunicação aconteça ali no pedagógico, no dia a dia com os alunos, mas tudo tem de ser muito bem transmitido para que os pais entendam o que está sendo feito lá dentro da escola, porque a gente como pai, eu me coloco aí também, né? Porque sou pai de 3, a gente como
como pai, a gente não necessariamente vê o que está acontecendo na escola. Então, a comunicação tem que ser muito efetiva. E nesse momento em que as escolas estão mudando os seus modelos de entrega, digamos assim, né? Seus canais mudaram. E muitos pais estão tendo uma visão super equivocada de que está mais fácil, mais simples ou mais barato para a escola, porque não tem o prédio. Mas o prédio continua lá e tem todo o resto que precisou ser criado, desenvolvido, adaptado, ensinado, comprado para possibilitar a educação, a sala de aula lá dentro da sala de casa, né? E isso é difícil de ver se a gente não comunicar. Então, essa comunicação com os pais precisou e precisa ainda melhorar bastante, né? Perfeito. Você tocou num ponto muito importante em relação à profissionalização da comunicação. A gente via há algum tempo, né, há 8, 9 anos atrás, poucas instituições, mesmo de ensino superior, tinham um departamento de marketing profissionalizado, alinhado com a parte estratégica, né? Era muito comum a gente ver um departamento de comunicação ali para fazer as peças gráficas, dar um apoio em evento, mas, né, não pensava o relacionamento com o cliente, vamos dizer assim. Então você acredita que essa é uma tendência agora no ensino básico também de acelerar essa profissionalização? Cara, eu acho que uma parte do ensino básico, assim, e aí quando eu falo uma parte é faixa etária das crianças, assim, né? Quando eles são pequenos, pré-escola e os primeiros anos do fundamental, a comunicação até acredito que seja mais necessária, porque principalmente os pequenininhos, as crianças não falam, então tem as agendas que felizmente viraram agendas digitais, né? A gente tem aí essa facilidade hoje que não tinha antigamente. Eu tenho uma filha de 25, 26. Então, com ela era tudo no papel, né, cara? Os meninos estão com 15, 12, no começo também era tudo no papel. Felizmente, a gente tem essa facilidade do digital agora. Mas para essa turma, né, para essa idade, eu acho que a comunicação sempre teve de acontecer. Não quer dizer que o que era comunicado, que tudo que era que acontecia era comunicado, né? Então, o dia a dia das conversas ali sobre as crianças sempre aconteceu. Mas a parte mais, digamos assim, marketing, mais fidelização de cliente, isso nunca aconteceu da maneira que deveria acontecer, que poderia. Porque quando você se aproxima das escolas, como eu tive oportunidade desde a criação do Filho Sem Fila, antes eu era só pai, né? Eu só tinha o papel de cliente ali. Depois não, depois eu passei a me ver como parceiro das escolas e olhando pelo outro viés, pela outra perspectiva. E quando você olha desse jeito, você vê que as escolas fazem muito mais do que contam, né? E acho que agora se tornou ainda mais sensível essa comunicação, né? Então eu espero que sim, que seja uma tendência a melhorar isso. Como eu disse, acho que ainda tem muito para melhorar, muito para fazer, muito para contar. As escolas nesses últimos anos saíram apagando incêndios, né? Eu até tenho dito isso, apagando um incêndio por vez. A chama mais alta vai lá e apaga. Então, primeiro foi migrar do presencial para o remoto, e depois foi olhar para engajamento, eu acho isso muito, olhar para engajamento dos alunos, né, porque fazer aula remota é muito diferente do que fazer aula presencial, então está todo mundo aprendendo e melhorando muito. Eu tenho como exemplo, não só as conversas, mas como exemplo os meus 2 filhos aqui, cara, que eles estão relatando a melhoria de qualidade na aula remota absurdamente, porque é isso, é aprendizado para todo mundo, né? O aluno está aprendendo a ser esse aluno remoto e a escola está aprendendo, a escola e os educadores aprendendo a ser esses educadores remotos e as coisas estão caminhando bem, né? Então está sendo super legal de acompanhar isso. E na comunicação, espero que acompanhe também. Acho que agora todo mundo já percebeu que tem de contar mais e mais, até para evitar a saída a quebra de contratos ali, né? Então... Sim, realmente as potenciais evasões, elas trazem um senso de urgência gigante. Exato. Né? No primeiro momento ali, eu vi muitas instituições com receio de se posicionar, com medo de trazer assim, uma evasão em série ou acabar provocando questionamentos. Mas a gente está percebendo que quanto mais a instituição se posiciona, mais ela consegue tranquilizar os clientes, os pais, os alunos, e mais ela consegue também trazer aquela sensação de acolhimento.
que eu acho que é fundamental, né? Será que a instituição está alheia ao que está acontecendo ou ela está enxergando isso também e também está se movimentando, né? Acho que isso é essencial. Bem colocado, viu? Eu vejo, por exemplo, cara, que ações unilaterais, entre aspas unilaterais, tá? Mas como a do Procon, dizendo, você tem de negociar, do jeito que foi feito, na minha opinião, é por falta de resposta que os pais tiveram das escolas. Eu ouvi muitos pais dizendo, não dá para generalizar nem de um lado nem de outro, tá? Mas eu ouvi muitos pais dizendo assim, cara, eu estou mandando e-mail faz um mês para as escolas dos meus filhos, eles não respondem. Pode ser porque se atrapalharam, porque tinha tanta coisa nova aí que precisava sair, né, de uma hora para outra para permitir que o ensino continuasse acontecendo, pode ser porque não sabia o que responder, pode ser um monte de coisa, mas no fim das contas o que importa é que ficaram sem resposta. E aí quando você fica sem resposta, você acaba se incomodando. E aí acho que chegaram no Procon e o Procon, na minha opinião, tomou uma atitude corretíssima, tá? Porque não foi assim, olha, dê tanto de desconto, foi dê desconto. Converse com os pais. Não deixa todo mundo sem resposta, e acho que foi bem isso, e no fim das contas eles foram, acho eu, olhando de fora, né, não sou escola, né, então, mas acho eu que eles tiveram uma atitude muito acertada, assim, converse com os pais e veja o que é possível fazer, né, o que foi muito legal. Perfeito, e é engraçado porque no segmento educacional, a gente sempre fala isso aqui, muitas vezes ele é mais lento para aderir a algumas ações e também para aderir às ações de relacionamento com o cliente. E muitas vezes ele é forçado por questões regulatórias a fazer o mínimo, né? Você pega, por exemplo, a CPA, né, que meio que é uma obrigação de fazer uma pesquisa de satisfação, pelo menos, por ano ou por semestre, para poder saber como está a satisfação do seu cliente, quando, na verdade, isso deveria ser uma ação proativa, uma vez que a maior punição que você tem não é do Procon nem do MEC, mas é do seu cliente que tem o poder de sair, né? Se ele não está satisfeito ou se ele não se sentiu acolhido. Mas me conta o seguinte, vamos pegar casos positivos para a gente poder dar dica positiva para o pessoal. Eu gostei muito daquele caso que você me contou, de uma situação que a instituição viveu, que foi precisar de fornecer os materiais para os pais, mas ao mesmo tempo não poderia promover aglomeração. O próprio pai fica com receio de ir para uma fila, de chegar lá e ter um monte de gente esperando e também estar com aglomeração. Como que foi essa solução que vocês descobriram nesse momento? Cara, foi um treco super legal, porque a gente nunca, obviamente, imaginou que o Filho Sem Fila ia ser usado para fazer drive-thru de material pedagógico, de material didático, né? Uhum. Então, aconteceu num cliente que teve um caso confirmado de Covid uma semana ou duas antes do isolamento. Então, esse cliente já começou a usar, eles usam o Filho Sem Fila muito bem nessa escola aí, tá? Então, assim, faz parte do processo. As crianças precisam passar pelo Filho Sem Fila para registrar a entrada, registrar principalmente a saída, né, dos alunos, para ter tudo lá organizadinho, quem saiu, com quem saiu, que horas, que dia, não sei o que. Então eles já usam, porque estão muito preocupados com a segurança, sempre estiveram, então já usam o Filho Sem Fila de um jeito bem bacaninha, assim. E aí, quando aconteceu isso, eles enxergaram uma coisa que a gente não enxergou, de saída, assim, falar, cara, Filho Sem Fila a gente pode entregar para os pais, o pessoal, pais ou responsáveis, né, tudo gerenciado pelo app, então é fácil. Eles passam aqui, a gente entrega os materiais que precisam ser entregues para ninguém se expor, nem a equipe, nem os pais, e levar qualquer coisa de um lugar para o outro, né? Assim, então foi super legal, eles nos contaram e a gente ficou super feliz de saber, mas a gente não enxergou isso de cara. O que eu sempre reforço quão importante é, e vale para a gente que tem as escolas como cliente, e vale para as escolas que tem os pais como clientes, ou os alunos, no caso dos universitários, de sempre ouvir o que o cliente está te contando, né? Então, se a gente não tivesse aberto a ouvir isso, a gente nem perceberia. Isso, e depois a gente continuou ouvindo casos assim, de outras escolas usando o Filho Sem Fila para fazer a entrega dos materiais didáticos. Em resumo, no fim das contas, o que a gente proporciona é um drive-thru.
né? Então a gente cuida de entregar rapidamente as crianças para as pessoas que estão indo buscar e para as pessoas certas. Então isso pôde ser feito para esses materiais e foi super bacana, nos deu uma visão super diferente do nosso próprio produto e a gente ficou muito feliz de saber que o sistema estava sendo usado, né? Que a gente achou que não seria durante a quarentena, né? Perfeito, cara. Isso que eu achei muito legal, porque assim, até para todo mundo que está ouvindo a gente, talvez nem todos conheçam o Filho Sem Fila, né? O aplicativo ele tem, aí você me corrige se eu falar besteira, Por favor. ele tem a finalidade de resolver um problema que é comum a todos os pais irresponsáveis, que é buscar o seu filho na escola, né? É uma confusão, gera muito trânsito. Quando você chega, tem aquele monte de menino tudo igual ali para você poder identificar cadê seu filho. E do outro lado está a escola com uma responsabilidade enorme, que é garantir que o seu filho seja entregue para a pessoa correta, né? A gente sabe do receio de segurança que é gigante, aí, principalmente nas séries iniciais. Então, o Filho Sem Fila, ele monitora através de um aplicativo, eu como pai, estou chegando próximo do colégio, ele sabe que eu estou chegando perto, e ele já posiciona, ele possibilita que uma pessoa posicione ali o meu filho para que eu tenha uma agilidade e precisão na hora de encontrar com ele. Por que eu falei de errado aí? É isso mesmo? Não, falou certinho. Tem uns detalhezinhos. Por exemplo, a gente não rastreia o pai. Por privacidade e por segurança do pai, eu só sei que o pai chega perto, mas eu não sei que caminho está fazendo. Isso é super relevante. Então, acho que é bem importante, sempre realço isso, porque faz muita diferença quando você está preocupado com a segurança das pessoas e com a privacidade delas também, né? Então, isso é super relevante de reforçar. Mas é isso mesmo. Então, antes de sair de casa, os pais apertam um botãozinho no aplicativo e quando eles estão se aproximando, eu mando a notificação, né? O sistema automaticamente manda uma notificação para a escola. Então, enquanto o pai termina o trajeto, a escola já sabe que o aluno precisa ir para a portaria. Agora, olhando para a volta às aulas presenciais, tem um outro benefício fantástico assim que eu vejo, tá? Que a gente nem precisou fazer, já estava pronto assim e cabe bem, assim, encaixa bem. Eu consigo avisar para os professores ou até diretamente para os alunos, mas dentro das suas respectivas salas de aula. Então não precisa ter aglomeração lá dentro do pátio, nada disso. A criança pode sair da sala dela e encontrar com o pai do lado de fora, seja a pé ou de carro, que eu também gerencio as duas situações, a pé e de carro do lado de fora. Então fica super organizadinho para evitar as aglomerações aí, aproveitando já fazendo um merchan do Filho Sem Fila aí. Não, perfeito. E assim, acho que é fundamental até para o pessoal entender essa demanda, e como você disse, muitas vezes é o cliente que traz a necessidade, né? E aí ele consegue enxergar muito melhor do que qualquer outra pessoa qual o problema que ele está vivenciando. Então, na prática, o que eles fizeram? Usaram a tecnologia do Filho Sem Fila, só que ao invés da criança é o material, né? Então o pai fala, estou indo buscar o material, e quando ele está chegando, ele é identificado para alguém entregar o material correto. Sim, e o que essa primeira escola que fez, que foi a Avenues, eles nos contaram isso até num webinar que a gente tem promovido aí com as escolas, né? Eles nos contaram isso, eles deram uma dica muito legal, que foi, não sai inventando ferramenta nova. Pega a ferramenta que você tem e usa, porque você já conhece para aquela emergência ali. Foi super legal, foi uma dica muito boa como eles enxergaram. Depois a gente já teve outros feedbacks aqui, a Shekinah aqui em São Paulo usando isso, a Maple Bear. Isso foi legal também, é super curioso. A Maple Bear Cantareira fez entrega de presente do Dia das Mães, usando o Filho Sem Fila, para que as mães não precisassem se expor. Então, fizeram um drive-thru ali para entregar os presentes, que eu achei uma baita sacada. E volta àquela história da gente falar da comunicação. Foi um jeito diferente de comunicar. Na verdade, é um jeito que eles fariam normalmente, que é uma festa de Dia das Mães, entregar um presente para as mães e tudo. E acabaram fazendo de uma forma diferente, né? Não dava para fazer a festa, mas fizeram. Isso foi super legal. É um jeito de contar para os pais, que são os clientes, que você está preocupado com eles ali, né? Muito legal. E a gente sabe o quanto que a gente sente falta, né? Principalmente quando vem essas datas festivas, que a gente está acostumado a se reunir. Então, tá todo mundo, eu vejo aquela ansiedade assim, putz, não vai ter festa junina. Aí daqui a pouco, putz, não vai ter um Natal em família. Né? Toda vez que vem uma situação de reunião, a gente fica mais carente. Eu acho que esse tipo de acolhimento é muito mais emocional, às vezes, do que tudo, né? Agora,
Fora, na casa da festa junina, fora as guloseimas, né, cara? Eu já tô pensando em todas aquelas delícias que a gente não vai poder comer na escola esse ano. Putz, mas pode ter certeza que a gente está comendo dobrado em casa. Pior que é verdade. Um dos problemas da pandemia aí. Cara, mas quando você fala dessa solução do material e desse uso da geolocalização, dessa forma mais organizada de não promover aglomerações, eu fico pensando muito no próximo momento, que vai ser a transição. Porque a gente sabe que a gente não vai avançar desse momento para um momento de aulas presenciais como era antes, né? Nós vamos ter aí um período talvez longo de transição, onde a gente vai precisar se adaptar, né? E muitas escolas, eu estou conversando, elas estão se preparando para poder abrir em agosto, abrir no segundo semestre. Você está vendo essas iniciativas? O que você acha desse próximo momento? Estou vendo essas iniciativas, sim, com visões diferentes ou hipóteses diferentes. Acho que ninguém bateu o martelo em como vai ser, até porque depende muito do governo, né? Assim, de como o governo vai determinar isso. E aí são os governos estaduais e municipais, né, que estão falando. Quer dizer, o governo federal está dizendo também, mas sempre tem ali a sua autonomia, né, em cada cidade, em cada estado, né? Então a gente ainda não sabe muito bem como vai ser. Mas eu vejo que todo mundo já entendeu que não vai ser, legal, vamos enfiar todo mundo de novo, não pode ser assim. Eu estou vendo algumas iniciativas, a gente tem um cliente no Uruguai, as aulas começam agora segunda-feira, né? Lá eles tiveram pouquíssimos casos, então vai voltar mais rápido. E eu estava conversando com uma das diretoras da escola hoje à tarde, e eles vão fazer o seguinte, que a gente está formatando, né, formatações finais aí do Filho Sem Fila para eles começarem a usar lá já na semana que vem, né? E acho até que são bons procedimentos que eles adotaram lá. Então, eles vão ter metade das turmas, lá era período integral, né? Tinha 8 horas de aula, vai ser 4, o governo limitou a 4. Então, eles vão ter, por exemplo, eles pintaram, digamos assim, né? Metade da turma é cinza, metade da turma, na planilha ali, né? Metade da turma é azul. Então, semana 1, a parte da turma que é cinza vai de manhã e a outra parte vai à tarde, na semana 2 inverte. Eles estão escalonando mais ou menos desse jeito. Fora todos os outros protocolos, né, de chegar, lavar a mão, todas essas coisas. Aí eles fizeram um projeto muito legal, fizeram até um vídeo para divulgar para os pais todos e foi bacana. Bom, foi também um baita orgulho estar lá, né, no vídeo lá, a gente também como uma das soluções, foi bem bacana. Mas eu acho que esses procedimentos ainda não estão muito claros, mas minimamente esse revezamento, eu já ouvi algumas escolas dizendo, então enquanto uma parte da classe tem aula presencial, outra parte vai estar em casa assistindo a mesma aula, mas de casa, então tem algumas variações aí, mas todas elas me parecem bem interessantes, viu, Braulio? Eu tô achando legal, cara. Cara, que legal. Eu imagino assim, para quem está ouvindo a gente e está vivenciando isso no ensino básico, que legal você ter uma oportunidade de ver uma experiência prática de alguém que está um passinho à frente, porque né, se no Uruguai eles já estão fazendo esse movimento de se adaptar e estão testando uma hipótese, porque o que acontece? Esse momento, para mim, uma das coisas mais difíceis dele é que a gente não tem muita literatura, não tem referência, não tem benchmark para comparar. A gente está todo mundo experimentando ao mesmo tempo. Então, eu acho que o que a gente tem que ter agora, assim, na nossa veia é compartilhamento rápido e adaptação rápida. Quer dizer, está todo mundo fazendo várias coisas, eu quero ouvir todo mundo para fazer o que está dando certo muito rápido. Então, você ter a oportunidade de ter essa experiência no Uruguai, e vamos ver se eu entendi aí, né, bem, eles vão liberar, já estão liberando agora, né? E semana que vem, dividiram as turmas de uma forma que é como se você tivesse dentro de uma mesma turma uma separação para dividir o problema por 2. Exatamente, porque aí você consegue ter o distanciamento mais fácil. Obviamente vai todo mundo trabalhar dobrado. A gente faz rastreamento de transporte escolar, então lá eles vão usar inclusive essa funcionalidade nossa aí para o transporte escolar, né? E aí a gente fez uma reunião até com os transportadores e eles vão trabalhar dobrado agora. Então eles ficaram 2, 3 meses aí sem trabalhar, mas agora eles têm 2 turmas ao invés de uma para transportar, né? Entre aspas, já que as turmas foram divididas em 2, né?
Então, tudo vai ser meio dobrado, obviamente vai ser tudo novo. Hoje a diretora lá, a Tereza, estava até comentando isso, que não vai dar para usar a biblioteca, o lanche vai ser na sala de aula e vai ser trazido pelas crianças, né, para não ter exposição. A galera não vai para o pátio como ia antes, talvez fazer algum revezamento, essa turma aqui sai da sala e essa turma vai para o pátio, mas amanhã essa não vai e a outra vai ter de ter uns trabalhos assim, né? Mas está sendo legal, e essa troca entre as escolas eu estou achando fantástico. Comentei até hoje cedo nesse nosso webinar semanal, né, que é toda segunda-feira às 14h. E aí a gente estava comentando isso, que trocar experiências está sendo uma coisa muito, eu diria até bonita, que eu estou vendo, sabe, cara, das escolas se ajudando. A tolerância e a empatia que a gente sempre fala, elas assim, afloraram de um minuto para o outro, está sendo lindo de ver. Tudo, né, tem luz e sombra, né? Tudo tem coisa boa, tudo tem coisa ruim. Obviamente tem muitas dificuldades, muitos desafios, coisas muito tristes que a gente está vivenciando, mas também tem o lado positivo para a gente olhar e até para nos dar ânimo, né? Assim, se a gente puder focar, conhece o ruim, mas foca no bom, né? Foca na parte brilhante da coisa, né? Perfeito. E é engraçado porque assim, a gente acaba tendo contato com instituições de diversos perfis e no interior é muito comum que a instituição tente assim, guardar as 7 chaves, os segredos dela. Então, assim, você não pode receber ninguém de uma outra instituição, você não pode contar como que é o seu processo. E nesse momento, essa reação de colaboração, de se abrir para ouvir e contar, eu acho que realmente é uma coisa que pode ficar como legado. Porque numa situação de extremo, a gente consegue perceber que realmente a colaboração ela só contribui, né? Quando você compartilha, você também aprende, você também evolui, e eu acho que o caminho é por aí mesmo. Eu vi um exemplo super legal que eu lembrei agora e que foi compartilhado num dos nossos grupos de WhatsApp com gestores e educadores. A Tatiana, de uma escola do Rio, ela fez uma feira do livro nesse fim de semana, online. Então, as crianças produziram seus livros, as crianças contaram histórias, tudo online, algumas coisas assíncronas, outras coisas síncronas. Foi muito legal. Então, você entrava no site lá que ela divulgou, e divulgou não só para que todo mundo... Olha que bacana, são grupos que devem ter lá mais ou menos umas 200, 300 escolas, tá? Aproximadamente. E ela divulgou para que todo mundo visse, não só para participar, mas para conhecer o que ela construiu e de repente servir de ideia aí, que é uma baita ferramenta para se comunicar com os pais, né? Então lá no site você tinha, essas coisas você pode assistir a qualquer momento do dia e tem a agenda do dia. Tal hora vai acontecer isso, tal hora isso, uma contação de história, o lançamento de um dos livros das crianças, o que fosse. Foi super legal, cara. Muito, muito bacana. E não só pela iniciativa, mas, né, de se comunicar com o pai e depois da empatia de contar para todo mundo e dar ideias aí para que fosse feito em outras instituições também, né? Que legal, cara. E de novo, essa questão de usar o que você já tem, muitas vezes, né? Porque são tecnologias que já estavam disponíveis, que já poderiam estar sendo usadas e que agora o momento está fazendo com que a gente se reinvente para poder usar, né? Uma coisa que a gente está sentindo muito nisso, em relação à nossa plataforma de CRM, é que as instituições antes estavam muito focadas na captação de novos alunos. E como a nossa plataforma ela também permite que você trabalhe o pós-venda, vamos dizer assim, a gestão de permanência, com essa potencial evasão que surgiu, com esse senso de urgência, hoje a operação da Rubens está mais voltada para a implantação de processos de permanência, de combate à evasão, de melhorar o atendimento, etc., do que qualquer outra coisa. Então, assim, era uma ferramenta que a instituição já tinha, que estava ali disponível, que eu já tinha falado várias vezes para a gente usar para isso, mas que agora, com o momento, né, o pessoal está fazendo um uso muito mais efetivo dela.
Outra coisa... Cara, e é muito legal. Até queria, eu ia até te fazer uma pergunta aqui invertida um pouco, mas eu queria que você me contasse também um pouquinho nessa parte de fidelização, porque eu tenho visto isso também nas escolas do ensino fundamental, essa necessidade, né? Como a gente falou aqui já hoje. E eu queria entender como a tua ferramenta faz, porque eu estou curioso. Eu conheço, mas não conheço tão bem assim, né? Se você puder contar um minutinho aí como é, eu te agradeço. Não, bacana. Cara, assim, como que a gente trabalha? A gente trabalha orientado a processos. Então, o que a gente consegue fazer é implementar a sistematização de um processo, seja ele qual for, de relacionamento. Então, por exemplo, o controle de inadimplência, que é algo tão importante hoje. A gente tem uma régua de relacionamento desde o faturamento, lá no financeiro de uma mensalidade, por exemplo, passando pela cobrança, pelo incentivo ao pagamento antecipado, por toda a régua de cobrança da instituição. E ali tem envio de e-mail, envio de SMS automatizado, envio de mensagem pelo WhatsApp, o link com o call center para a sua equipe ligar para a pessoa certa na hora certa. E isso para os diversos processos que a instituição precisaria implementar. Você deu um exemplo da renegociação em que um pai mandou o e-mail e não tinha retorno. E isso foi um processo que no meio de março a gente teve um cliente que teve esse problema e falou, olha, a gente precisa, na verdade ele falou Matheus, que ele falou com o Matheus e surgiu essa situação lá. A gente precisa de alguém para nos ajudar a atender esse volume de solicitações que vai surgir agora, que é muito maior do que a gente estava preparado. Claro. Então o que nós fizemos? A gente fez um processo para criar uma landing page que você cria dentro do próprio sistema, para ser um canal de solicitação de renegociações. Então o pai ele envia ali o formulário, aquele formulário já cai no sistema, e o sistema já automatiza uma mensagem para ele falando assim, inclusive a primeira mensagem é essa, oi Léo, tudo bem? Recebemos sua solicitação, ela entrou no nosso fluxo aqui de análise, fique tranquilo, você não vai ficar sem resposta. Se você demorar a ter uma resposta, perfeito, é por conta do fluxo que está muito grande, pedimos a compreensão, mas não vamos deixar você sem resposta. Se você passou 48 horas e não teve ainda uma resposta, vai vir uma próxima mensagem automática. Léo, eu sei que você está ansioso, eu sei que esse momento é assim, mas fique tranquilo, né? Já vamos. Então, assim, você tem todo um fluxo para te garantir que você não está perdido, que você não foi esquecido. Eu sempre comparo esse negócio do feedback. Eu brinco com o pessoal na Rubius, a gente fala disso muito, que é como se fosse um ponto de ônibus e você, cliente, está esperando o ônibus. Pior do que o ônibus demorar é você não saber se ele já passou. É verdade. Ou se ele vai boa vir. Analogia. Porque, cara, se eu estiver no ponto e alguém me falar assim, hoje o ônibus vai demorar 1 hora de atraso, tudo bem, eu vou pegar meu celular, vou ficar tranquilo. E vou esperar 1 hora. Você vai tomar um café ali no botequinho na esquina, você dá né? É isso aí. Vou dar um jeito. Agora, se eu tô ali e eu não sei se ele passou, eu não sei se ele vai passar, eu não sei se ele vai demorar, a minha tensão, a minha ansiedade só aumenta e a chance de eu estar muito estressado quando eu for falar com o motorista é muito maior, né? É verdade. É por aí, cara. Mas outra coisa... Bem colocado, gostei do exemplo, cara, muito bom. E o pior é que serve para tudo, né? E outra coisa, quando você comentou sobre as aulas, que me chamou muita atenção, é que no ensino básico, eu acho que isso é até potencializado. Você dá a aula toda síncrona, no mesmo horário que seria presencial, me parece mais estressante, mais complicado. Como que você está vendo aí a busca das instituições por esse modelo novo de associar aula síncrona com a interatividade, com objetos de aprendizagem, etc.? Pô, legal, cara. Eu não sou especialista, mas tenho tido a boa sorte de falar com muitas escolas nesses últimos meses aí, incluindo sobre isso, né? Até a nossa atitude como empresa foi como a gente cumpre o nosso propósito de ajudar escolas. Então a gente fez um webinar, achando que era já foram 14. Fora mais, acho que 12 workshops, assim, cara, nesses, sei lá,
60 e 70 dias ou qualquer coisa assim. Então está sendo uma baita experiência assim, nova para mim, nova para a empresa, mas a gente está conseguindo de alguma forma cumprir esse propósito. E aí a gente acabou discutindo um pouco, conversando um pouco e aprendendo um pouco sobre esses assuntos que não são do nosso dia a dia. E eu, como jornalista de formação, estou adorando poder aprender essas coisas, né? Conversando com as pessoas está sendo super legal. E o que eu tenho visto, assim, cara, e aí eu estou sendo meio papagaio, tá? Estou pegando várias coisas que eu ouvi, estou reproduzindo aqui. Mas o lance da sala de aula invertida, que eu já gostava bastante, tem sido um grande ponto, porque aí ao invés de você ter uma aula expositiva, em que um professor vai ali e vai ficar falando sobre aquele assunto, você tem uma troca muito maior. Né? Inclusive, hoje a gente fez esse webinar com o Tomazinho, né? Paulo Tomazinho, com o professor Mota e com o Marlon Bruneta, que estão ajudando os educadores a entenderem esse mundo remoto. Eles estão montaram um curso gratuito super bacana, acho que mais de 30 mil educadores já passaram em duas edições de uma semana cada uma pelo curso dos caras. Muita gente, fora quem vê depois, né? Mas isso no ao vivo ali. Eles estavam falando sobre isso, aí eu vou trazer o conhecimento deles, porque vale muito mais do que qualquer coisa que eu possa falar, né? Porque os caras conhecem isso e são bons nisso, no fim das contas, né? Vocês falaram da aula invertida, falaram de você fazer uma educação por projeto. Então, se você tem um entregável lá no final para o aluno te trazer, e aí, assim, misturando isso com as conversas que eu tenho tido com educadores de faixas etárias diferentes, assim, né, dos pequenininhos aos mais velhos, é super legal, você consegue adaptar essa visão do projeto até para os menorzinhos, que é muito bacana, né? Claro que, e aí os educadores sabem isso melhor que ninguém, é só mudar a visão sobre o negócio, né? Então, quando você se bota na sala de aula invertida e quando você pega essa história né, pedir para que as crianças, os alunos montem seus projetos, eu acho fantástico, absolutamente interativo. Eles vão chegar super preparados para a aula, então, ao invés de ter a aula expositiva, é tirar dúvida e tudo. Obviamente, o professor imagino eu, tá? Pegando meus filhos como exemplo, principalmente aqui, que é o que eu vejo no dia a dia. Os professores têm que estar absolutamente preparados, porque a informação está lá. Se você dá a chance deles se informarem, eles se empolgam com o conteúdo ou com o projeto que eles têm de desenvolver, eles vão chegar matinindo na aula, né? Então o professor tem de saber também muito, né? E sabem, né, cara? Assim, na verdade o professor já sabe, é só um jeito novo de expor, né? Mas o professor tem de estar preparado para esse questionamento, mas isso, mas aquilo, não sei o que lá, porque a molecada vem que vem, né? Então, assim, cara, eu acho um jeito que não é só para agora, não é só para o remoto, acho que é um jeito para sempre. E como você comentou mais cedo, a gente vai ter esse modelo talvez híbrido, né, como estão chamando, né, de você ter um pouco remoto, um pouco presencial, um pouco ao vivo, um pouco gravado, tudo isso misturado por um período e talvez, quem sabe, isso possa se tornar uma coisa até mais constante, cara, porque se o meu filho de 12 anos, nas primeiras semanas, fala assim, olha, estou sentindo falta dos meus amigos, eu gosto da aula presencial, mas uma vez ou duas por semana continuar tendo a aula daqui de casa seria excelente. Não é diferente do que a nossa visão de profissional, de falar, putz, eu gosto de ir para a empresa, tem um monte de coisa legal, né? Você sai com os amigos para bater papo, para almoçar, tem a relação ali que é super legal de trocar informação, né? O contato pessoal, físico, presencial que a gente gosta pra caramba, não é diferente para as crianças, até necessário, né, para a evolução deles, dependendo da idade principalmente, mas eles sentem igual a gente, cara, vai ser ótimo, tá sendo ótimo trabalhar de bermuda e chinelo, quem não tá gostando de pijama, né, a gente outro dia, eu dou aula na FIAP, né, eu sou professor de inovação e empreendedorismo na FIAP, e estava conversando ali com os coordenadores, os outros professores, falando justamente isso, que devia ter um novo dress code, que a gente pudesse ir para o escritório de pijama e de pantufa, porque é confortável, cara, e é legal, não precisa negar, né, é ótimo, tá todo mundo nessa, né. Sim, com certeza. Assim, também pegando essa liberdade de comentar sem ser um especialista na área, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. A sala de aula invertida, de alguma forma, ela dá a oportunidade do professor de focar aquela oportunidade com os alunos em conjunto nas coisas mais importantes, que são a aplicabilidade, a aplicação do conhecimento, mais ou menos isso? Porque, perfeito, cara. Sabe o que eu estou percebendo?
teve um desafio gigante, até no ensino superior também, de quando as instituições foram forçadas a deixar o aluno em casa e manter as suas aulas. Por quê? Porque o conteúdo essencialmente instrucional, ou seja, eu pegar ali o livro e copiar no quadro para ele copiar no caderno dele, não dava tempo de você pegar um design instrucional e tal e colocar aquele conteúdo num objeto de aprendizagem ou num PDF que fosse. Então foi obrigado a fazer aula síncrona, para continuar fazendo um instrucional e só mudar a tecnologia. Mas quando você pensa na escala que a tecnologia te dá, talvez você não precise ocupar o tempo de todos os professores de português do Brasil para ficar produzindo um conteúdo muito semelhante, né, por meio digital. Ele pode focar o tempo dele em ajudar na aprendizagem dos alunos, né, tirar um pouco o foco do ensino e focar mais na aprendizagem. Perfeito. Faz sentido isso? Cara, para mim faz muito sentido, e voltando, porque está muito fresco aqui na minha cabeça esse webinar das duas da tarde hoje, foi exatamente com esses três caras que para mim são, eu digo para eles assim, sou fã, assim, cara, falaram hoje, mas eu tive a oportunidade de conversar com a Ademar do SAS, com o Sintra do Eleva, com eu vou cometer com certeza alguns deslizes e vou esquecer de algumas pessoas, mas com o Arno da Maple Bear nesses webinars, e assim, eu acho que esse lance todo, cada um com né, uma silhueta um pouco diferente, um contorno daqui, um contorno dali, mas se a gente for pegar ali no centro ali da história, tá tudo meio que baseado nisso, assim, em deixar de lado, não é deixar de lado, né, reforçar a aprendizagem, mudando o modelo, né, então você ensina de um jeito, aprende de outro, assim, né, você complementa as coisas, o ensino e a aprendizagem, você falou muito bem, e é isso que eu tenho ouvido bastante, viu, e acho que é um bom caminho. E aí, cara, assim, até para fazer um retorno para aquela história de comunicar para os pais e de fidelizar, que no fim das contas é o que a Rubios faz, é o que o Filho Sem Fila faz, a gente ajuda com os nossos serviços, mas a gente também ajuda a fidelizar, ajuda a conquistar novos clientes, né, quando a gente fala das ferramentas. E aí, então, voltando assim, você tem essas ações todas, conta para os pais, porque você vai fidelizar. Imagina como é diferente para um pai falar assim, olha, a escola dos meus filhos começou a dar aula remota, botaram uma câmera lá entre o aluno e o professor, basicamente foi isso que os caras fizeram. E não é isso, tem um monte de estudo, de aprendizado, de técnica, de tudo por trás disso, né? Então, pega isso e conta para os pais, né? E aí, usando ferramentas como a tua, cara, fica muito mais simples de comunicar isso com constância, né? Assim, ó, a gente está fazendo isso, não pensa que a gente não está aqui, ao contrário, né? A gente está aqui, está em vários lugares. Antes a gente só estava num lugar, que era só ali a sede da escola, agora a gente está em todas essas casas aí, de todos os clientes, é muito diferente e muito mais complexo fazer isso do que era fazer o que a gente fez por tantos anos, né? Tá, com certeza, muito mais desafiador para as escolas. Com certeza, e quando a gente fala das nossas soluções, eu sempre falo, eu tento setar essa expectativa de que o que a gente ajuda é a instituição a se comunicar melhor, a atender melhor. Mas quando você se comunica melhor, o que você faz? Você ouve melhor, então você consegue entender a insatisfação, a dor, mas não significa que você vai fazer as mudanças estruturais que você precisa para combater essa dor. Então, assim, só de ouvir já ajuda, sim, só de ouvir já ajuda. Mas se você ouvir e trazer uma solução ao encontro dessa dor, aí realmente a coisa é retroalimentada. E aí não tem como não entrar na sala de aula. Né? Então, quando eu fico também tentando entender um pouco do mundo dentro da sala de aula, porque é inevitável, o produto é esse. Né? E talvez você tenha dado aí uma dica muito legal para um professor, se tiver algum professor que está ouvindo a gente. Porque se eu fosse um professor do ensino básico, agora eu estaria me perguntando o seguinte, para onde eu preciso me reinventar? Eu vou virar um youtuber?
Não sei. E com a sua dica, eu ia pensar o seguinte: eu não sei se o caminho é melhorar a minha forma de ensinar, mas talvez ficar melhor em ajudar o aluno a aprender, Eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que é né? bem por aí. É, eu acho que a gente tem de lembrar, eu não sou professor de ensino básico, né? Recentemente eu ganhei e sou muito feliz por ter ganhado esse chapéu de professor ali na FIAP, né? Muito diferente a faculdade. Eu estou em empreendedorismo e inovação, então quer dizer, eu ajudo os alunos a criarem seus projetos de startup. Então, é um baita de um prazer, mas é muito e um aprendizado constante, mas é muito distinto do ensino básico. Mas eu acho que se a gente lembrar que a informação já está lá, essa garotada consome o digital com uma facilidade absurda, né? Quanto mais novos eles são, mais fácil é para eles esse negócio. Como eu te disse, eu tenho uma filha de 26, um garoto de 15, vai fazer 16, e um garoto de 12, vai fazer 13 agora. Eles são, aliás, ó, a Ive, professora dos três, ela foi professora dos meus Isso, 3 filhos, acabou de entrar aí. É, legal. o, o, o processo deles é absolutamente distinto. Eles, né, circulam no digital como a gente nunca vai ser capaz de fazer. Então, assim, deixa eles consumirem isso. Só diz para eles, minha opinião, tá? O que eu gostaria, adoraria ver, e às vezes eu vejo isso, diz para eles onde eles vão consumir o conteúdo bom e correto, porque também tá cheio de porcaria por aí. Então, assim, aqui, ó, esses são os lugares legais. Vai, consome aquilo, digere aquilo e me traz o que você aprendeu sobre esse negócio. E aí sim, aí você vai lapidar a pedra. Você não precisa mais, né, moldar. Eles vão se moldar e você vai falar, ó, acerta um pouquinho aqui, acerta um pouquinho ali, e aí o valor do professor, que para mim é a profissão mais valiosa do planeta entre qualquer outra, nenhuma profissão existe se não tivesse havido um professor. Então, né, o formador de profissionais, de pessoas, são os professores, então tem de ser muito valorizado Valorizado. mesmo, pena que não é, mas assim, fica ainda mais enaltecido esse papel do professor, né, com essas gerações mais novas, que vai, consome aí, eu vou te ajudar a ser o diamante que você né, que está aí. Eu até queria aproveitar e citar um lance que talvez muita gente conheça, mas eu tenho por ter um irmão morando no Japão já há alguns anos, e ele é professor de música, e ele estava contando que a gente foi criado pelos nossos pais, né, meu pai e minha mãe, para ser muito gentil, para tentar pelo menos abrir porta, essas coisas assim, tá? Então, a gente foi criado assim e a gente está acostumado com isso. É natural a gente abrir a porta para alguém passar primeiro. Ele não consegue fazer isso no Japão se tiver um aluno do lado, porque o aluno já foi instruído a respeitar tanto o professor, que mesmo essas coisas assim, o aluno não deixa, qualquer idade, tá? Qualquer idade do aluno, qualquer idade do professor. O aluno não deixa. Meu irmão estava falando que é estranho para ele que no começo, principalmente, que ele ia e aí um aluno corria na frente e abria a porta para ele. E aí ele estava me contando que no Japão todo mundo se curva quando vê o imperador, né? Faz uma Uhum. referência, uma reverência. O imperador aceita isso, obviamente, exceto para professores. Se tiver um professor no mesmo ambiente do imperador, o imperador vai se curvar para o professor. Então, assim, é super importante que a gente aprenda, a gente falou muito hoje de aprender com as experiências das outras pessoas, né? Com as outras escolas que estão trocando, né? Com as escolas em geral que estão trocando entre si para passar por esse momento com o menor número de arranhões possível. Desculpe, aprender com os outros países que já estão voltando às aulas presenciais antes da gente e aprender com essas experiências de outros países também, ou às vezes até aqui dentro que a gente tem e não percebe ou não valoriza ou não enxerga, desse respeito ao educador que a gente precisa restabelecer. E aí, de novo, eu diria que a gente volta para a história da comunicação. Se a gente conta para os pais, para os alunos, quão importante mostra para eles, às vezes é óbvio para a gente, mas não é óbvio para as outras pessoas com as quais a gente interage, né? Conta para eles como é legal, como é importante, olha só como a gente se prepara para fazer isso que a gente está fazendo, não é simples, não é trivial, não é corriqueiro, olha só, né? A gente tem de contar, né, cara? Com certeza. E eu acho que você tocou num ponto aí essencial que
em relação ao novo papel do professor. Eu vou dar até um asterisco aqui, pessoal, para quem quiser fazer perguntas, a gente está nos últimos 5 minutinhos aqui. Fiquem à vontade, que o Léo, que pena, dá vontade tá de... Tá bom, viu, cara? Não é... Cara, é muito assunto, acho que o assunto é muito rico, e mesmo naquilo que eu, por exemplo, não sou especialista, como é a área pedagógica, é uma área que me encanta muito, sempre falo com o pessoal lá, não sei se o Igor está aí ainda, mas sempre falo com eles, meu próximo passo eu quero entrar na sala de aula, né, e com soluções para ajudar. E aí, pegando esse gancho do professor, eu acredito que muitos professores devem temer, né, devem estar com medo aí de estar tendo o seu papel posto em xeque. Mas eu acho que é o contrário. Eu acho que agora o professor vai ser mais valorizado e ele tem uma grande parcela da responsabilidade de trazer as inovações, trazer o novo modelo. Porque eu vejo que muitas instituições, por não terem a resposta, elas estão cobrando hoje muito mais proatividade do professor do que um modelo fechado. Eu estou vendo as instituições falando assim, façam um webinar, promovam live, façam um grupo no WhatsApp. Ela está dando vários exemplos, mas ela não sabe exatamente ainda como que o professor vai fazer essa curadoria do conteúdo, ajudar o aluno a ter essa visão crítica própria para poder separar o joio do trigo também no conteúdo vasto. E, cara, eu acho que os melhores professores vão nos trazer muito desse caminho, né? Léo, concordo, cara. Estamos fechando aqui o tempo da live, cara. Fecha aí. Primeiro, só para recapitular, né? A gente teve várias dicas. Quem não acompanhou tudo, vai estar esse conteúdo aqui no nosso IGTV, vai estar no YouTube também da Rubius, tá? A gente tem todo esse conteúdo lá. Então, você falou do Uruguai, que já está um pouquinho na frente da gente, o que está acontecendo lá. Falou de como usar o Filho Sem Fila para entrega de materiais. Falou desse novo momento pedagógico. O que você acha que seria interessante para fechar nossa live aí de dica para o pessoal? Cara, eu acho que a gente falou muita coisa legal, eu adorei o papo. Mais uma vez, obrigado, Braulio, pela oportunidade. Cara, essa história dá para mais horas de conversa, assim, cara. Quando a gente começa a entrar na nossa cultura, você falou um negócio, acho que eu vou até encerrar, talvez, trazendo um pouquinho da tua última fala, que eu acho fundamental. Do mesmo jeito que a escola, instituição, empresa está pedindo para que sua equipe, né, seus professores sejam ainda mais proativos, eu assim peço encarecidamente que os pais façam o mesmo, sejam proativos para ajudar do mesmo jeito que são proativos para reclamar. É natural do ser humano, a gente reclama e eu também reclamo, mas quando assim, a vida tem sido muito boa comigo, não que seja sempre mar de rosas, não é, nunca é, e ainda bem que não é, a gente não aprende, não evolui, mas assim, eu tenho tido a oportunidade de conviver com pessoas muito legais neste e em outros países também, e nessas oportunidades eu vejo a diferença de cultura, como é relevante nas nossas atitudes, assim, e pode nos ajudar a mudar, ter atitudes ainda mais legais. Quando você falou em proatividade da equipe, né, dos educadores, eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, no próprio Uruguai que a gente citou, os pais atuando muito junto às escolas. E aqui eu não vejo isso, eu não vejo uma associação de pais e mestres que a gente tinha antigamente nas escolas públicas, hoje já não tem mais, nem nas particulares, nem nas públicas, infelizmente. Mas eu gostaria de ver assim os pais também se vestindo ali de parceiros da escola para falar, tá, o que vocês estão precisando? Deixa eu te ajudar. É um problema, esse problema que a gente está vivendo é um problema do mundo, não é um problema da escola, não é um problema do pai, não é um problema do aluno, é um problema de todos nós, e o melhor jeito de resolver é juntos. Então, escola, o que você precisa? Você precisa que eu faça um revezamento com meu filho, que eu traga ele dia sim, dia não, e o meu outro pai aqui, meu amigo, faça ao contrário? 15 segundos. Então, é isso aí. Acho que vamos retomar esse negócio. Obrigado pela oportunidade. Eu queria aproveitar e terminar também dizendo para as escolas que a gente pode ajudar a diminuir as aglomerações, assim como vocês aí na Rubius podem ajudar a fidelizar os clientes. E contem com a gente neste e nos próximos momentos. Obrigadão, Léo.